Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Aqui a gente começa mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho e toda semana a gente está aqui, contribuindo, colaborando, compartilhando com informações para você ter mais saúde e mais qualidade de vida. Bom, se você mora aqui na Paraíba e na região, já notou que tem chovido, né? Em algumas regiões mais forte, em outras, né, de uma maneira menos intensa, mas enfim. O fato é que tem esfriado um pouco o tempo e o inverno começou, inclusive, oficialmente no dia 20 de junho. E nesse período de clima mais frio, mudanças de temperatura, é comum a gente perceber o aumento dos casos de gripes, né? De gripes, de resfriados, enfim, de outras doenças respiratórias. E aí um dado interessante que a gente foi em busca para trazer aqui para você é o seguinte: no Brasil, de janeiro até o começo de junho desse ano, foram registrados mais de 78 mil casos de síndrome respiratórias aguda grave, sendo mais de 38 mil causadas por vírus. Entre eles estão influenza A e B e o coronavírus. Então são dados da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que a gente traz aqui e para embasar e argumentar o tema do videocast de hoje, que é doenças respiratórias, como prevenir e tratar corretamente. Para isso, nós estamos recebendo aqui hoje dois especialistas, né? Nós recebemos aqui no videocast de hoje o Dr. Ronaldo Rangel Travasso Júnior, pneumologista. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E também aqui conosco a Sandiele Teixeira Vieira, que é fisioterapeuta com atuação em fisioterapia cardiorrespiratória. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, eles dois vão estar aqui junto com a gente, trazendo assim informações e conteúdos para a gente cuidar melhor da nossa saúde, tá bom? Antes de começar a conversa com eles, eu preciso conversar com você e dizer que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, né, se inscreva, dá o seu like, ajuda a enviar esse conteúdo para outras pessoas, para que esse conteúdo, que é tão importante, né, com tanta responsabilidade que a gente faz, para que ele chegue a mais pessoas. Lembrando que estamos no Instagram, @Unimed João Pessoa, na plataforma do Spotify e temos também no portal da Unimed uma página só com conteúdos do nosso videocast. Inclusive para você rever outros episódios e até mesmo sugerir os temas dos próximos. Então participa, que é sempre importante ter a sua colaboração também. Para a gente começar, quero conhecer um pouquinho dos nossos convidados. Vou começar pelo Dr. Ronaldo. O senhor é paraibano? Isso, eu sou um paraibano misto. Tem Vamos sotaque assim diferente. Isso, deixa eu explicar. Meu pai era médico, era pediatra, formado na primeira turma da UFPB. Nossa, isso, que legal. turma pioneira. Só que ele era médico do Exército. E ele foi servir no Rio Grande do Sul e eu sou gaúcho. Ah, entendi. Depois ele foi transferido para São Paulo e eu sou criado no interior de São Paulo. Nossa. E voltei para João Pessoa para fazer a faculdade. Eu estudei na UFPB, depois fui para a USP, Universidade de São Paulo, e fiz toda a minha carreira. Depois eu fui chefe da pneumologia do Hospital Universitário, 30 anos, e agora estou folgado. Como é que a escolha pela medicina teve essa influência do pai? Eu vou dizer uma coisa que normalmente a gente não tem coragem de dizer. Eu não queria ser médico. Não queria. Eu queria ser professor. E hoje é os dois. E eu sou os dois, né? Então Olha você aí. consegue juntar. E aí, com muito orgulho, eu recebi um título da USP do egresso que mais formou pneumologista de todas as universidades federais. Ou seja, o meu papel de professor mudou a história da minha especialidade. E as duas funções, as duas profissões se comunicam muito bem, Claro, né? claro. Que legal. Mas o que eu digo assim, a história de ser professor, que ser professor é um DNA. O grande barato do professor é descobrir uma maneira que não está escrito no livro. Porque ler sozinho, o aluno pode. Agora, você falar de uma maneira, puxa, eu não pensei que era assim. Essas coisas aqui são a essência da arte de ser professor. E aí, quando eu consegui juntar as duas coisas, ser professor e ser professor de medicina, eu acho que hoje eu sou legal de consultório. O professor é bom médico de consultório, conversa muito. Só uma curiosidade, como é que foi passar pela pandemia, né? Você como profissional da pneumologia
E a gente não imaginava viver o que a gente viveu durante a pandemia da Covid-19, né? Eu vou te dizer uma coisa. A pandemia mudou a vida de todos nós. Quem disser que não mudou, está mentindo. A minha especialidade, que era linha de frente, que perdi amigos pneumologistas, ela mudou a minha vida. Então, assim, não existe mais um futuro tardio. Eu tenho que viver hoje. Então, assim, eu tenho uma clínica grande, eu alugava algumas salas para outros colegas, entendeu? Aí eu vi que esse meu lado empresarial me incomodava, porque eu não tenho esse talento, você está entendendo? Então eu resolvi aproveitar o meu hobby, que é ser pintor, artista, eu transformei a minha clínica numa galeria de arte. Olha, quer mudança isso maior do que isso? Inclusive, hoje no episódio a gente vai mostrar algumas coisas, viu? Isso, pois é, mas isso é uma mudança, né? Eu sempre tive esse hobby, mas nunca... Bem, então agora o meu tempo livre, que é maior, é para o meu hobby. Então o hobby não espera. Eu podia ter morrido na pandemia. Se eu não morri, eu tenho viajado até exageradamente. Mas depois a gente vai voltar à rotina. Então, viagem, eu sempre digo, é herança em vida. Você viajar, você guarda para você mesmo. É verdade. Entendeu? É verdade. E, Sandiele, agora eu quero conhecer também um pouquinho sobre você. Você é paraibana? Sou paraibana. É paraibana. Onde é que você se formou? Eu me formei na Facene. E aí, durante a pandemia, eu enfrentei como acadêmica, né? Não enfrentei do lado profissional, mas aí teve os desafios, porque eu sempre ansiei, né? Atuar na área de respiratório, então, sempre com aquilo. Como é que eu posso ajudar ainda como acadêmica? E aí surgiu a oportunidade, né, quando passou o período mais crítico, de montarmos um ambulatório de função pulmonar dos pacientes pós-Covid. Então, a gente conseguiu reabilitar vários pacientes que ficaram com comprometimento pós-Covid-19 e devolver para a sua funcionalidade, para o seu dia a dia, com a melhora da qualidade de vida. E participar dessas histórias foi incrível. E fisioterapia era o que você sempre quis ou mudou no meio do caminho? Não, eu sempre quis fisioterapia. Sempre quis. E aí, hoje, você se dedica a essa especialidade? Isso, exatamente. Atuo no Espaço Vida, da Unimed João Pessoa. E meus pacientes são realmente da área de cardiorrespiratória. O Espaço Vida, que é um serviço da Unimed, que já também a gente vai trazer aqui todas as informações para você saber como ter acesso a esse serviço também, tá certo? Bom, vamos lá, vamos começar aqui a nossa conversa. Eu queria começar trazendo uma visão mais geral das doenças respiratórias, né? Doutor Ronaldo, esse clima frio, essa oscilação de temperatura que a gente tem, principalmente aqui em João Pessoa, né? Que o tempo é bipolar. Tem uma hora que tá um sol danado, daqui a pouco uma chuva forte e a gente não sabe o que é que aconteceu. Isso prejudica a nossa imunidade? Deixa a gente mais vulnerável a essas doenças? Eu vou aproveitar um gancho que você falou. E você falou da síndrome respiratória grave que matou não sei quanta gente. Veja bem, isso não é o maior problema. Nós estamos diante da maior causa de procura de médicos. As infecções de via aérea superior é a principal causa em todo mundo de alguém procurar o médico. Tá? E até os pacientes desdenham dos médicos. Eu chego lá e ele diz que é uma virose. É verdade. Ele parece que não sabe o que ele tem e o paciente não gosta desse nome. Mas isso é uma verdade. Doenças virais respiratórias são a principal causa no mundo inteiro de se procurar um médico. Então, vamos trabalhar nesse sentido e tentar relacionar com essa história das mudanças de temperatura e tal. As doenças virais, elas são de grande transmissibilidade, vide o Covid. Enquanto assim, quando fala a pneumonia a gente pega da gente mesmo. É muito difícil uma bactéria ser transferida de uma pessoa para outra. Existe algumas, mas é mais raro. O vírus não. Eu tuço, eu espirro, eu pego a mão no nariz e pego o melão do mercado, o outro vem, pega o melão do mercado e bota no nariz dele. O vírus foi para lá, voltou. Então, eu tenho uma visão que eu não gosto de gente assim que fica desesperada. Eu não posso sair de casa que eu vou ficar doente, eu vou pegar. Não. Isso faz parte do risco de estar vivo. E eu não posso ficar preocupado, porque isso piora. Ir para o mercado é o que todo mundo tem que ir.
Entendeu? Se eu tiver gripado, eu boto a máscara não para me proteger, para proteger os outros. Isso é uma coisa que vai ficar da pandemia. Da Covid. Né? Vamos explicar direitinho a história das doenças virais. Tá. Quando você fala mudança de temperatura e umidade, é isso que o vírus gosta. O vírus gosta de calor, de umidade, tá certo? O que ele não gosta? De luz, vento. Então, quanto mais arejado, quanto mais iluminado, melhor. Então, aqueles ambientes fechados e que eu deixo, espirro, tuço um na cara do outro, hoje em dia, os trabalhos são em ambientes muito fechados com ar-condicionado. Quando um gripa, o vírus passeia em todos os daqueles. Por isso que nós temos uma incidência maior, tá? Mas o nosso organismo é muito esperto. Quando eu entro em contato com um vírus, e esses vírus respiratórios, muitos são repetitivos, não são iguais, mas são repetitivos. Então, eu tenho uma arma, que são os linfócitos, que produzem um tiro certeiro contra aquele vírus. Então, quem trata as viroses sou eu mesmo, a minha saúde, a minha imunidade, que a gente chama. Não é antibiótico, isso é um erro crasso, tá? Não é soro, doente adora soro, né? Eu fui lá, melhorei com soro. Você tá desidratado, mas não é a virose. Então, a virose, quem trata, os antivirais, nós ainda estamos engatinhando. Você viu que um ou outro antiviral é que eu consigo uma efetividade. Mas manter o equilíbrio, não desidratar, não faltar oxigênio, não faltar comida e repouso. Sim. Lembra, quando eu estou doente, o meu organismo está sobrecarregado. Se eu fosse para academia pegar aqueles ferros, no dia que eu estou muito gripado, eu estou indo contra a minha defesa. A minha defesa não entende, eu tô com febre, eu tô com taquicardia. Como é que esse cara vai lá e fica pegando peso? Você tá entendendo? O organismo é muito interessante. A anatomia, a fisiologia, ela é muito mais lógica do que a gente imagina. Então, aqui que a gente fala, analgésico, porque se eu tô com dor de cabeça, eu não como bem. Se a dor de cabeça passa, eu tomo uma sopinha. Se eu tomo uma sopinha que é tudo pré-digerido, eu tô ajudando o estômago. Aí o cara chega pra mim, doutor, eu posso comer uma buchada de bode com gripe? Moço, se não tiver mais nada, você come. É melhor do que ficar com fome, mas não é inteligente comer uma buchada de bode, que determina uma digestão complexa, a liberação das vias biliares, você fica empachado, você já tá doente. Então a canjinha da vovó, o que tem na canjinha da vovó? Água, sal, carboidrato cozido, que é a batatinha, o arroz, sei lá o que for, uma proteína também pré-cozida, é um franguinho quase desfiando, ou seja, você está tomando água, carboidrato, proteína, um pouquinho de sal. Então você faz aquilo, a nutrição está garantida. Agora repousa e deixa os linfócitos cuidarem da sua gripe. Lembra, se a natureza é tão perfeita, quanto menos a gente atrapalhar, já tá bom. Se eu começo a botar corticoide, anti-inflamatório, isso é um erro absurdo. O cara chega e bota nimesulida. Ah, doutor, mas eu melhoro. Pô, a sua garganta tá doendo porque tem um vírus. E ela dói, e você tá pegando o efeito analgésico de um anti-inflamatório. É muito errado isso. Vai piorar o seu estômago, que já vai estar sob estresse de uma doença. Mas melhora a dor. O analgésico puro vai fazer o mesmo efeito do anti-inflamatório. Só que, na cabeça do leigo, parece que eu tô todo inflamado, né? Parece que tá vendo, toda entupida, cara assim, com dor de cabeça, secreção. A palavra anti-inflamatório, ela tem um poder de sedução pro doente. Eu tô todo inflamado, eu vou tomar o anti-inflamatório. Essa inflamação não responde aos anti-inflamatórios não hormonais. Os anti-inflamatórios é para um entorse, uma dor na coluna, que aí libera uma cascata inflamatória que eles inibem. Aí eu não estou pegando o efeito analgésico, eu estou pegando o efeito anti-inflamatório, que por consequência também tem um efeito
analgésicos, entenderam? Então, assim, muito melhor tomar uma dipirona do que tomar uma nimesulida. Apesar de que as pessoas entendem que melhoraram com a nimesulida. Tá entendendo? Então, esse é um erro, assim, sintomático, repouso e comida. Sandiele, na sua prática diária, você percebe se nessa época do ano tem um aumento assim, na procura por fisioterapia respiratória, por conta dessas demandas? Sim, com certeza. A fisioterapia, desde a pandemia, ela ganhou uma grande notoriedade, né? E aí, os nossos colegas médicos também, a população, conseguiram identificar mais o benefício da fisioterapia, não somente para pneumopatas crônicos, como também para esses casos de gripe e resfriados nessa época do ano. Então, realmente, tem aumentado a demanda durante esse período. Durante esse período tem mais gente, inclusive realmente desde a pandemia porque assim é uma prática que existe há muito tempo, mas de fato depois da pandemia que houve uma percepção melhor por parte da população dos leigos, né? Nós leigos, para a eficácia, né, do serviço que vocês fazem. E né? isso não é só da física, a pneumo também. Eu digo, doutor, que especialidade é essa? Eu nunca fui num pneumologista. Olha. A pandemia tornou a especialidade de pneumologia viável. Nos Estados Unidos, você tem uma proporção de consultas ao cardiologista e consultas ao pneumologista numa proporção não tão desigual. Se vai mais no cardiologista porque as doenças são muito comuns. Mas se vai muito ao pneumologista. No Brasil, praticamente não se conhece a função do pneumologista. Porque nós temos uma tradição de que pneumologista é quem cuidava de tuberculose. Isso não existe mais, gente. Tuberculose é uma das doenças mais raras no consultório. Raríssimas. Até porque eles são direcionados para serviços específicos. A pneumologia tem muito a ver com a mudança da qualidade do ar. João Pessoa de hoje não é a mesma de 30, 40 anos atrás. Você vê os corredores, os carros, as fumaças, as coisas, a qualidade do nosso ar, que já foi maravilhosa, já não é tanto assim. Exatamente. Então aí, quando você junta umidade e um inimigo poderoso chamado mofo, qual é a casa em João Pessoa que no inverno que não tem uma parede mofada, que não tem uma roupa de cama com cheiro de guardado? Aí você pega uma pessoa comum, ela já vai tossir muito, aumentar a produção. Imagine um asmático. Imagine um alérgico, um rinítico. Esse cara, aí a físio tem um papel muito importante, porque eu consigo melhorar uma parte clínica, com eventualmente até corticóide, broncodilatador, mas eu preciso de uma ajuda mecânica, hidratação, os exercícios, e o conhecimento de que a melhora desses doentes alérgicos, ela depende não só do remédio. Fora que o controle ambiental também, né? Porque muitas vezes os pacientes, eles não entendem que realmente, eu tenho cortina, eu preciso lavar sempre. Tentar tirar esse mofo, tapete, urso, criança, tirar o urso do quarto. Deixar o ambiente sempre o mais limpo possível para evitar crises de asma. E crise de alergia também, né? Exatamente. E não é só isso, né? As coisas, tudo. Os pets são os donos da casa. Isso. Os pets vão dormir. O meu gato, se souberem que eu tenho um gato que ele dorme no focinho da minha mulher, ninguém mais vai mais no meu consultório. Aquele gato manda na minha casa. E não sou eu o gato, viu? Então tentando virar gato, mas não consigo. O gato manda lá em casa. Então, brincadeiras à parte, a gente tem essa... Se a pessoa... Presta atenção, eu não gosto de radicalismo. Eu vejo gente acabando. Os pets fazem um bem pro lado psicológico absurdo. Então, a racionalidade do pet. Então, não deixa o pet subir na cama. Não deixa o pet... Se eu tô gripado, se eu tô... Aquele pelo vai piorar ainda a situação. E outra coisa, gente. Eu tenho uma dica que eu dou no consultório, que eu acho fundamental. Vai trocar a roupa de cama. Então, se tá chovendo muito, não é o dia bom para trocar a roupa de cama. Se choveu 4, 5 dias, você tira o lençol, tira a fronha direto do guarda-roupa, ela está limpa, mas ela está com cheiro de mofo. Você pega o quê? Você pega a fronha, você pega o lençol, que você vai botar na sua cama e botar no sol, o sol de meio-dia, passa 2 horas, o Papa não vai visitar a sua casa. Para que você botou uma coxa imensa no dia de trocar?
tira tudo de manhã, deixa o colchão, abre as janelas, deixa respirar tudo. Você tá entendendo? E pega a fronha, pega o lençol, eventualmente um edredom, bota no sol e de tarde, 3h30, 4 horas, você forra a sua cama. A sua cama não vai ter com cheiro de tanto mofo, sem gastar nada, sem capas caríssimas, sem nada disso. Sol, lembra que eu falei? Vírus não gosta de sol e mofo não gosta de sol. Onde é que tem mofo? No pé. Frieira é mofo, é fungo. Fungo entre os dedos fica úmido e se você passa o dia inteiro de sapato, você tem um mofo ali, um fungo. A mesma coisa na parede mofada, a mesma coisa se tiver ácaro no lençol que veio direto do guarda-roupa. Pega nesse gancho, doutor, qual a diferença que eu sei que muita gente ainda confunde de gripe e resfriado? As duas são doenças virais. Certo. Então, isso é a primeira. Tá. Gripe, normalmente se standardizou que gripe é causada pela família influenza. Tá. Por isso que tem as vacinas. Vacina antigripe é uma vacina anti-influenza. Geralmente são viroses mais pesadas, certo, que principalmente no idoso e nos imunossuprimidos pode ter uma evolução pior, pode ter um quadro associado com pneumonias e pode ser muito grave. Por isso que tem as vacinas. As vacinas são direcionadas. Já tem várias outras vacinas que, por enquanto, não são muito factíveis, que são muito caras. Tá. Tem uma vacina nova já em uso para o vírus sincicial respiratório, tá? Que esse atinge um grande número, mas ela ainda não está disponível. Mas no futuro, a vida vai ser coordenada por vacina. Então, quando eu escuto alguém falar mal de vacina, isso me dá nos nervos. Doença viral, o tratamento é vacina. Uma maneira simplista para a pessoa entender o que a vacina faz. A vacina chega e induz aquelas células de defesa a produzir as armas antes da doença acontecer. Então, quando eu entrar em contato com aquele vírus, eu já vou ter a arma. Então, a virose nunca me pega. Foi assim no Covid, só que não dá. Quando a virose é comum, eu tenho a virose, quando eu vou tendo muita virose, eu acabo tendo anticorpo contra aquela virose. Por isso que nós pneus que trabalhando as meninas da físio, elas não têm tanta gripe como deveria ter, porque convive direto, exatamente, mas porque a gente tem esse contágio direto, produção pela exposição. A vacina é uma exposição controlada, não dá doença, mas dá imunidade. Infelizmente, os vírus, eles não são tão simples, eles se escondem, eles se transvestem, eles mudam. O corona a gente viu, foi 1, 2, 3, não sei, 40. Então, assim, o vírus do sarampo é sempre o mesmo. Então, quem tomou a vacina não vai ter nunca mais sarampo. Queria eu que o vírus da corona fosse um vírus do sarampo, único e não mutável. Sim. Tem vírus que até hoje eu não tenho vacina. Qual é o mais famoso? HIV. É um vírus, só que ele muda tanto que eu ainda não consegui uma maneira e ele espertamente mata quem nos protege. Por isso que no começo, né, a doença era grave. Por isso que nessas doenças a única arma são os antivirais, que o antiviral é um remédio para matar o vírus e a vacina não. É um remédio para produzir a imunidade e a própria pessoa matar o vírus. Não sei se eu fui claro. Sim. Sadiele, quando você se depara, por exemplo, com um paciente que tem asma e que, enfim, adquiriu também algum tipo de doença ou outra doença respiratória, o cuidado com ele é redobrado? Quais são os exercícios que são indicados para esse público específico?
Inicialmente, a gente realiza uma avaliação individualizada para poder traçar um plano de tratamento individualizado para cada paciente. Por quê? Não é porque uma pessoa que tem asma ou alguma outra doença, eles vão fazer realmente a mesma coisa, ou vai ter o desenvolvimento da doença da mesma forma. Então, a gente faz uma avaliação funcional, onde a gente verifica a capacidade funcional desses pacientes com testes específicos, como o teste de caminhada, que a gente verifica tanto saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca, pressão arterial. A gente também verifica o pico de fluxo expiratório, que é aquilo que eu consigo colocar para fora, o ar que eu consigo colocar para fora, o quanto está sendo reduzido naquele paciente para poder intervir. Também verifica a força da musculatura respiratória, o quanto foi afetado, tanto a musculatura ins quanto expiratória, para poder traçar o plano de tratamento e intervir no que aquele indivíduo está apresentando naquele momento. Falando em paciente asmático... Olha, eu vou me meter nessa história da asma. Presta atenção. Isso é um conceito. Asma é uma doença que pode lhe matar, mas no intercrise você é muito saudável. Seleção australiana de natação, aqueles homão fortão, bonitão, quase tudo asmático. Por quê? Como eles começaram a nadar, que a natação estimula um pouco dessa... É uma coisa um pouquinho complicada de explicar, mas a natação é bem-vinda no doente asmático em tenra idade. Tá. E aí eles desenvolvem, ficam fortes, e eu sempre brinco, tá no pronto-socorro, muito cuidado, porque você pode estar atendendo um velhinho com a gripe e tem um asmático com aparência de fortão que pode estar morrendo, porque é uma doença de crise. Quando fecha por aspectos imunológicos e inflamatórios, isso pode ser muito grave. Passou a crise, se a pessoa tiver um acompanhamento, uma manutenção, bombinha não faz mal pro coração, coisa nenhuma. Bombinha é o tratamento de manutenção para que o asmático seja saudável, inclusive com aparência aparentemente até mais forte do que o não asmático. Porque as mães, elas chegam para mim, ai, doutor, meu filho não tem asma, tem bronquite, como se asma fosse uma coisa pejorativa, ruim. Não, asma é uma doença de origem geralmente genética, com inflamação estranha e diferente causada por processos alérgicos. Isso é asma. Fora da crise, essa pessoa é forte, saudável, pode fazer tudo. Não pode descuidar. A asma pode lhe matar na hora da crise. Então, se você fizer manutenção, você não faz sentido, você nunca vai morrer de asma. Importante o senhor falar isso porque, como o senhor falou, né, algumas pessoas têm preconceito em usar a bombinha. E isso a gente vê diariamente também no ambiente da fisioterapia. Né? Com certeza, a gente para explicar ao paciente que é necessário fazer o uso da medicação para ter controle, também como a gente falou anteriormente, em relação ao controle do ambiente, para que esses pacientes eles não entrem em crise, não fiquem fazendo remodelamento da via aérea e acabem sendo hospitalizados, tendo um aumento desses quadros de exacerbação, que também vai complicar a qualidade de vida desses pacientes. Então, aí, no ambiente da fisioterapia, a gente consegue tanto trabalhar com a educação em saúde, como também com os exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento e também do treinamento da musculatura inspiratória e expiratória, priorizando e objetivando o que a gente viu na avaliação para que, fora do ambiente da fisioterapia, eles tenham uma qualidade de vida melhor, eles consigam manter a vida normal e reduzindo os quadros de crise de asma. Falando em asmático, lembrei dos fumantes. Bom, agora você chegou. Acho que esse é o grande papel da físio. Porque assim, ao contrário da asma, que é uma doença aguda, que pode matar, mas o cara é fortão, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que antigamente era chamada de bronquite crônica ou enfisema, que na verdade é uma mistura meio desses nomes, essa pessoa, ela tem um pulmão que vai sendo estragado dioturnamente, geralmente pelo cigarro. Mas pode ser por outras coisas. Como agora o uso do vape, né? O vape? Esse vape é terrível. Eu me pergunto, eu começo a falar, vou me perder um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Tô devendo a história do vape. Vou falar de vape, de maconha, de cocaína. Isso. Olha, coisa pesada, hein? E vem por aí, essa coisa parece. Bom, mas vamos voltar para a doença obstrutiva crônica. O cara fumou, usou vape, poluição, trabalhou numa mineradora, ele agrediu o seu pulmão paulatinamente. Não existe tecido mais elástico do que o pulmão. Se eu vou agredindo, ele
perde essa elasticidade e a pessoa vai cansando. A obstrução, enquanto na asma fecha muito e depois abre tudo, aqui não. Ela vai fechando aos pouquinhos, mas não abre mais. Esse é o problema. Quando ele vai ficando mais velho, ele tem uma pneumonia ou ele tem uma exacerbação, que é uma crise dessa bronquite, ele produz catarro, aí eu tento abrir e ele não abre igual o asmático, eu tento usar corticoide, aí o corticoide piora outras coisas, ele produz catarro e ele já está uma pessoa fraca porque ele perdeu massa muscular. Ele foi ficando cansado, eu falo que é o ciclo do mal. Eu canso, não faço exercício, eu fico assim em televisão 24 horas, eu não saio de casa, eu fico deprimido, eu tenho outra crise, a crise piora mais um pouco, eu não uso a bombinha de manutenção e aí eu vou perdendo. De repente, quando a gente vê, o DPOC está dentro de casa, ele não sai de casa. Esse ciclo vicioso é outra coisa que a gente tenta também, juntamente com os pneumologistas, quebrar do paciente pneumopata crônico, né? Sim. Porque geralmente eles chegam com receio de fazer atividade física, mas aí como foi explicado, cada vez mais que você não faz atividade física, você não se exercita, você vai ficando cada vez mais cansado, e isso vai atrapalhando sua qualidade de vida, você não consegue tomar banho, você não consegue comer, tudo isso impacta. Então a gente precisa reforçar que sim, é necessário fazer atividade física para melhorar esses condicionamentos cardiorrespiratórios, para diminuir o cansaço. A gente faz um pouquinho e aí à medida que for melhorando o condicionamento, diminuir uma sensação de falta de ar, melhorando mais a força da musculatura respiratória, força da musculatura periférica. Isso vai melhorando cada vez mais a condição do paciente e ele vai se abrindo mais a possibilidade da fisioterapia, do que a fisioterapia pode proporcionar na vida dele. Tem um programa que é muito sério. Assim, parece que esse doente ele é invisível, ele não existe, mas ele é muito comum no mundo. Ele não consegue respirar direito, ele fica preso dentro de casa, ele tem um custo altíssimo para a saúde, para o governo, porque são internações caríssimas, eles demoram muito tempo entubados nos respiradores com oxigênio. Então nós temos que reverter esses doentes, quando bem tratados, com medicamento por nossa parte, com exercício e reabilitação pela físio, eles voltam à vida. Eu dou um exemplo. Eu fui a primeira vez para o Canadá e em Montreal eles tinham um programa para doentes que dependiam de oxigênio. Olha como é grave. A pessoa não consegue mais viver sem oxigênio. E essas pessoas ficando em casa, elas deprimiam, elas se matavam, inclusive o índice de suicídio nessa população é muito grande. Eles pegaram, naquela época tinha jornal, né? Hoje não tem mais jornal, mas eles pegavam uma motinha, botavam um oxigênio portátil, e essas pessoas, como Montreal era uma cidade muito organizada, na ciclovia, o jornaleiro DPOC entregava o jornal. Quando ele chegava na casa que ele entregava, a pessoa vinha, conversava, batia papo, eles viram que a pessoa renascia. Apesar do oxigênio, eles tinham vida, eles não internavam mais, eles começaram a voltar a frequentar a academia, fazer musculação. E lembra que pode ser musculação com oxigênio, não tem problema, você bota um pouquinho de oxigênio e o exercício que ele não conseguiria fazer, ele volta a fazer. Até para evitar a dessaturação, né? Porque pacientes com DPOC, eles tendem a reduzir o oxigênio. Então, a gente, como bem prescrito, realiza o exercício com o oxigênio para proporcionar que o paciente consiga realizar aquela atividade. Por quê? Para evitar essa dessaturação, evitar que ele tenha uma queda, evitar algum mal súbito também. Então, sempre monitorizado, fazendo o exercício acompanhado com oxigênio ou não, dependendo do quadro do paciente e da indicação. Pera aí, tô devendo a história da eu maconha. Ia falar isso, mas voltando ali ao cigarro. Vamos explicar mais ou menos qual é a lógica que rege essas coisas. Tá. Por que cocaína tem que ser uma droga proibida? Porque a pessoa que vai usar cocaína pela primeira vez e não sabe, ela pode morrer de overdose na primeira vez. E isso não pode ser uma droga lícita, porque eu posso estar matando alguém que não é viciado, porque ela tem essa possibilidade. Sim. Mesma coisa para heroína, mesma coisa. Álcool não tem essa proibição. A chance de você morrer de overdose de álcool
quase não existe. Pode até entrar num coma alcoólico, mas a chance de... Por isso que álcool não é proibido, é uma droga perniciosa, perigosa, mas não é proibida. Nicotina, a mesma coisa. Não posso proibir nicotina, porque dificilmente não vai ter uma morte por overdose de cocaína. Maconha entra muito na discussão, porque dizem que overdose de maconha não existe. A maconha tem um problema, que é assim, ela como droga estigmatizada, como proibida, ela é vendida pela mesma pessoa que vende cocaína. E assim, eu não sei, eu não estou liberando maconha, longe disso, porque talvez a condição social do Brasil ainda não permite. Nos países mais desenvolvidos, o maior problema da maconha é um problema fitossanitário. O que é isso? A maconha, como não é ilícita, ela não tem o controle, porque o cigarro é muito mau, mas ele não é sujo. Cigarro pirata é sujo. Não tem mofo, porque tem um controle da vigilância sanitária. Na maconha tem fungo. A pessoa pode estar inalando fungos perigosos dentro. Se fosse regulamentada, esse controle existiria, tá? Mas a discussão é sobre se existe overdose ou não. Provavelmente não. Então, a princípio, ela não deveria estar na mesma categoria de cocaína, heroína e as outras drogas que matam. E aí, qual é a minha discussão? A minha preocupação é com esse maldito vape. Porque ele vem como uma droga chique. O jovem, ele tem mania de mostrar poder. Eu sou rico, isso é uma coisa cara, eu tenho e você não tem. Então, ele é exibido como uma arma de sedução. E ele, na verdade, pode matar de uma doença aguda. A gente tem um quadro que antigamente se usava muito o cigarro, e aí era visto como social. Chique. Mulher fumante e aí, era chique. Com a conscientização, o uso do cigarro foi sendo reduzido, e agora surgiu o vape que... Esse vape, a indústria, ela tá querendo induzir isso mesmo. Porque quando não tiver dinheiro, um menino viciado vai fumar cigarro de papel. É manter o mercado. Perigosíssimo esse vape. Fora que é super atrativo, né? Com os aromas, o Aroma cheiro. não tem cheiro. É chique, gente! Eu sempre brinco. Eu tenho uma coisa de fazer uma avaliação histórica dos fatos. Década de 60, o rapaz, o adolescente da época, chegava na balada da época. Quando ele tinha um maço de cigarro caro, as meninas davam em cima dele. Porque ali tava um bom partido. Epa, que ele é rico, bonito, vou pegar. Hoje, não tem isso. Hoje é cruel. Qual é a arma de sedução do jovem? Uma delas é o maldito celular. Vocês já ouviram? Quanto mais moderno, mais caro. E eles sabem preço de tudo. Jovens sabem preço de tudo. Então, aquela moça está segurando um iPhone 55 que vale 20 mil. Ela é um bom partido. Então, ela usa essa arma de sedução e os outros se deixam seduzir pelo esse poder de ter. Não tem mais aquele poder da pessoa que fala duas línguas, da pessoa bonita do ponto de vista físico. Você tem uma inversão. É bonito quem é gigante por droga anabolizante. Aquilo ali não é bonito coisa nenhuma. Aquilo vai ser um marido péssimo se o negócio dele não cair rápido. Quer dizer, o que é que eu quero da boa forma? Eu quero saúde. Você está entendendo? Mas foi feito um trabalho. A experiência era assim. Pegava um maratonista. Maratonista é magrinho, baixinho, com as pernas compridas. Fisicamente não é a pessoa mais atraente no mundo de hoje. No meio tinha o nadador, que é mais alto, mais forte, costa larga. Tal. E no último, tava lá, ó, o halterofilista das academias, cheio de bomba, com aqueles braços gigantes. As moças não gostam desse exagero. Você está entendendo? Porque sabe que ali não tem saúde. A gente brinca que, assim, os homens, eles querem ficar forte para que os outros homens assim o vejam. Porque é uma questão de força. Olha como eu sou forte. Eu, se tiver uma briga, eu bato em você.
Você está entendendo? As mulheres, elas querem ser benfeitonas, poderosas. Hoje, quase algumas deformadas, me desculpe a franqueza. Tem algumas que são tão fortes que eu fico, meu Deus, me assusta isso. Tudo artificialmente. Mas ela quer seduzir as outras mulheres. Olha como eu sou bonita, olha como eu sou poderosa, olha como eu sou bem feita. Então, isso nós temos que acabar. Isso é a ditadura da maldita internet. Acho importante a conscientização em relação ao vape, né? Porque o cigarro, ele traz benefícios, mas de uma forma mais tardia, né? Durante os anos. E o vape, a gente tem visto que realmente O vape pessoas tem formas jovens... agudas. Você pode morrer de uma inflamação pulmonar aguda pelo vape. Que tem, como tem muitas substâncias, de formas agudas, jovens sendo internados por conta do vape. Né? Por isso que tem que ser proibido. Muito bem. Voltando aqui às proteções. Eu falo demais, hein? Desculpa, gente. Não, tá tudo Tô bem. me empolgando, aí um assunto junto no outro. Eu queria focar nessa questão da proteção e da prevenção também. Falando em doenças respiratórias, doutor Ronaldo, o que fazer para se proteger, por exemplo, e prevenir essas doenças respiratórias? Então, é aquilo que eu falei. Eu primeiro tenho que me conhecer. Tá. Então, se eu nasci com asma, isso é um problema genético que eu tenho que respeitar, é a natureza. Isso, a minha vida vai ser boa, vai ser normal, mas eu tenho mais cuidados. Você está entendendo? Eu sempre brinco. Então, assim, quem tem asma não pode trabalhar numa mineradora. É como pegar um baixinho para jogar basquete, procurar o sofrimento. Não combina. O asmático não pode fumar sob hipótese alguma, porque ele já tem um problema genético. Ele é mais susceptível às infecções, à produção de muco. O asmático, ele não pode usar anabolizante, ficar forte demais, porque ele vai ficar forte nadando, exercícios aeróbicos, ficar todo com força de verdade. Você está entendendo? Agora, por exemplo, eu dou sempre o exemplo, se eu tive hepatite na infância, eu não posso beber, não é porque é o vício errado para a pessoa errada. Se o meu fígado teve um problema mais sério, eu não posso beber. Você está entendendo? Por exemplo, falar que pode fumar para um pneu, isso dói. Mas assim, se eu pegar alguém com hepatite fumando, eu vou tentar seduzi-lo. Você já tem um outro problema de saúde. Mas não é o vício errado para a pessoa errada. Então, quem tem hepatite não pode beber. Quem tem asma não pode fumar. Simples assim. Você está entendendo? Então, essas campanhas, o ideal é que ninguém bebesse e ninguém fumasse. Só que aí também ninguém vive. A vida não é só proibições. Nós estamos numa fase da medicina que o médico é quase um ditador. Você chega no consultório, não pode glúten, não pode lactose, não pode namorar, não pode sair, não pode fazer musculação, não pode isso, não pode aquilo. Também não é assim. Eu tenho que saber que a vida é feita de ganhos e perdas. Se eu passar do ponto nos prazeres, eu vou acabar perdendo. Se eu não tiver prazer nenhum, eu também vou acabar perdendo. Eu fico uma pessoa amarga, eu vou ser um péssimo conviver no dia a dia. Você está entendendo? Então, esse equilíbrio faz parte de uma saúde cada vez mais holística, global, e que o médico tem que não atrapalhar. Tá. Alguns médicos atrapalham. O Sandiele, conta pra gente como é que a fisioterapia também pode trabalhar nessa prevenção das doenças respiratórias. Em relação à prevenção das doenças respiratórias, o ideal seria realmente as prevenções normais, né? Como a gente aprendeu muito durante a pandemia, higiene das mãos, ambientes limpos, e aí se você está com um quadro gripal, usar máscara, evitar estar em locais aglomerados, porque agora nessa época fria, né, todo mundo tende a se aglomerar. Olha aqui, ó, tomar muita água. Se hidratar, né? Isso, exatamente. Uma boa alimentação. É mais essas orientações gerais mesmo. Você falou aí do uso da máscara, né? Também desde a Covid, que a gente viu a importância desse acessório, né? Desse equipamento. Quer dizer, hoje as pessoas estão mais conscientes de utilizá-la, inclusive quando está com resfriado, algo assim. Isso foi fundamental, né? Essa conscientização das pessoas. E a gente realmente vê que quando a gente encontra uma pessoa com um quadro gripal, elas usam uma máscara para evitar que outra pessoa se contamine.
E o que eu achei interessante que o Dr. Ronaldo falou é que a vida, a gente também tem que viver, tudo é um equilíbrio, né? E como tudo é um equilíbrio, por isso que a gente tem aqui no nosso videocast o quadro Mente Ativa. Porque além de conhecer um pouco mais dos nossos convidados, a gente fica sabendo os hobbies de vocês, o que é que vocês gostam de fazer para além do trabalho. Então, vou começar com a Sandiele, viu, Dr. Ronaldo? Porque eu falo muito. Sandiele, fale pouco, que eu fico constrangido quando parece que eu estou usurpando o tempo. Vamos lá. Eu soube aqui que a Sandiele gosta de ir para o interior. Qual o interior? No Rio Grande do Norte, No montanhas. Montanhas no Rio Grande do Norte. Isso. Gosta de andar a cavalo, assiste filmes e séries. Sim. Durante o tempo livre aqui na cidade, né, eu costumo assistir séries e filmes. Isso é você filmando no cavalo? Isso, mas sempre que eu tenho oportunidade, é para onde eu vou me refugiar. É verdinho, né? lindo! Posso fazer uma crítica? Pois não. Ah, crítica? Você sabe que uma das cidades mais frias do Rio Grande do Norte chama Porto Alegre? E não, você já ouviu falar? Não, nunca ouvi chama falar. Porto Alegre. Eu, como gaúcho, uma vez, nessas minhas andanças pelo interior, eu falei, como é o nome da cidade? Porto Alegre, tudo assim emendado. E é no alto de uma montanha, a gente não tem noção. Tem lugares bonitos, mais frios. Olha que aí, tá vendo? Exatamente. Mas, e o cavalo? Como que foi esse hobby de andar a cavalo surgiu como? Então, lá em Montanhas é o local dos meus avós, né? Hoje eles só têm uma avó viva. Mas aí, sempre que eu tinha oportunidade, enquanto criança, meus avós me incentivavam a andar a cavalo. Tenho foto de bebezinha com meu avô a cavalo. Ai, que legal. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui criando ainda mais esse vínculo. E justamente pela história dos meus avós. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou lá e ando a cavalo. Que bom, que legal. Tem muito bem. equinoterapia, né? Pacientes com doenças mentais, ecoterapia. eles e fazem Olha coisas aí. maravilhosas. O cavalo legal, É incrível. É diferente. Isso. legal. É uma parte da fisioterapia que se chama ecoterapia, que a gente usa o movimento do cavalo para reabilitação também. Olha aí, que legal. E você também gosta de assistir filmes e séries. E aí eu vou pedir quero saber qual o estilo de filme, a suspense, ação, comédia romântica. Bem clichê, romântica. Romântica, né? Pra dar uma Desopilada, né, na cabeça. Uma coisinha bem boba, bem, né? Água com açúcar pra dar uma relaxada. Que a gente já mesmo. sabe o final, só realmente para relaxar. E um filme aí que lhe marcou, que você indicaria, que você diz assim, eu vou assistir tal filme, foi muito legal, me ensinou alguma coisa, enfim, gostei. Aí é um clássico, né, nordestino. Então, o Auto da Compadecida. Meu ídolo, o maior professor de todos os tempos, se chama Ariano Suassuna. Já assisti uma aula dele que você não sabia o tema, você não sabia o que era, e o homem começava a falar e você não conseguia tirar o olhar. Pensou. Meu ídolo como professor. Olha aí, que legal. Paraibaníssimo. E tá pra sair o segundo filme, né? Estou ansiosa. Olha, muito bem. Bom, vou para o Dr. Ronaldo, que no começo desse videocast, ele já deu um spoiler. Que ele falou assim, olha, eu gosto de pintar, né? Eu gosto de fazer algumas coisas assim, manuais. E aí eu soube que ele pinta quadros, trabalha esculpindo peças em madeira e argila. E também gosto de viajar. Mas peraí, vamos começar primeiro com as artes. Olha minhas viagens. Nossa! Que chique. Isso aí, por exemplo, é eu fui uma vez numa palestra em Bogotá e eu vi essas esculturas de gesso. Hoje em dia, ninguém sabe, mas eu também estudei arquitetura. E as casas, os apartamentos estão cada vez menores. E você não tem mais aquele espaço que as casas antigas tinham, de um oratório, de um lugar de fé. Então, num apartamento, se você botar uma tela com uma imagem em terceira dimensão colada, ela não ocupa espaço. E ali a pessoa faz as suas orações, as suas rezas, entendeu? Respeitando a fé. Fé se respeita, não se critica, cada um com a sua fé. Se eu converso com a imagem e a outra religião acha que imagem não é para conversar, eles respeitam lá, eu respeito cá. Quando você conversa com a imagem, aí falam muito assim, mas a imagem é muito dourada, é muito enfeitada. Gente, se é a imagem da Sagrada Família e você vai conversar com a sua família e você está dando um presente, você vai dar a roupa mais bonita que existe. Então é assim mesmo, toda dourada, com enfeites. E aí isso tem um negócio do manual. Isso aqui é tipo uma rede. Isso aí é um resto de roupa. Peguei, colei e saí colocando aí.
Um artista. Não fica legal? E isso, a pedrinha é colocada uma por uma. E isso, tudo que for manual, já está provado. O cérebro descansa. Porque o cérebro, hoje em dia, o que chama-se estresse é muita informação. Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico que aconteceu. Os meninos ficaram presos na caverna na Tailândia. Aí todo mundo com medo que eles iam morrer afogados, não sei o quê. Era um problema que não era meu, mas passa a ser meu. Falei, meu Deus, e se fosse o meu filho? Será que eles vão sair vivos? Será que vão chegar lá? Isso é informação. Antigamente não tinha tanta informação. Isso. Então eu tinha... As velhinhas faziam o quê? Crochê. Uma coxa demorava 3 meses. Quando eu tô lá, um pra lá, um pra cá, não posso errar, o cérebro não pensa em mais nada. Então ele tá descansando. É verdade. Então, quando você faz uma coisa manual, isso não precisa ser arte, pode ser palavra cruzada. Palavra cruzada é a mesma coisa. Sempre tem que fazer uma, olhar a outra, e você esquece dos problemas. Você está entendendo? E a pessoa vai, fica vendo notícia de morreu aqui, matou. O homem pega e dá uma voadora no velhinho com o seu neto passando na faixa. Isso atinge todos nós. Você está entendendo? É impossível você ficar imune a uma notícia dessa. É verdade. Não é verdade? É verdade. Você imagina se fosse meu avô. O homem sai do carro porque ele bateu assim no capô. As pessoas matam, brigam por bobagem. Vai pintar, vai bordar, vai fazer... Olha essa aqui. Olha agora. essa, querida. Isso, Esse é o... Volta anterior, tem como voltar? É a pintura. Essa aqui, ó. Aqui. Esse é uma espécie de, assim, por exemplo, é uma pintura que você faz em etapas. Você faz o fundo e sai jogando coisas pra frente. Todas essas florzinhas, elas são contornadas com um pincelzinho fino. Isso tira o estresse. Você tá entendendo? Legal. E é uma coisa, é uma visão mais moderna de flor, né? Um quadro de flor que parece um quadro moderno. Isso. E essa é a ideia. De você trazer a arte para uns tempos mais modernos, usando os temas que todo mundo gosta. É engraçado que, você já viu como é moda? Ai, a quadro de flor tá fora de moda. Porque flor nunca vai cair de moda, gente. Tá entendendo? Essas coisas, você pode dar. Aí é o... Como é que chama? O anjo da guarda, tá vendo? E, de novo, o resto de renda que tava lá, eu gosto muito de reaproveitar as coisas. Muito bonito, super trabalhada. Olha essa. Essa é gigantesca, colorida. tem 2,20 metros. Nossa. Por 1 e pouco. Essa é a teoria das mandalas, né? Várias mandalas. Também o efeito de superposição e muita cor. Eu gosto de cor. Todos eles estão expostos na sua galeria? Todos os expostos e à venda. Diz que o doutor tá à venda, mas ninguém quis comprar. Não sei porquê. Todos à venda. Aí eu resolvi, olha, essa é uma história muito legal. Vou contar essa história. Eu, durante a pandemia, o meu arranjo de flor, ele molhou. Certo. Aí, eu fui numa loja famosa que vendia arranjo de flor. Cheguei lá, do meu jeito. Você vê que vocês estão vendo que eu sou falante, né? Aí, eu cheguei pra moça e falei assim, moça, eu quero um arranjo artificial. A mulher foi grosseira e disse assim, não é artificial, é permanente. Eu digo, ué? Eu levei um susto, falei, puxa, eu tô velho mesmo, porque no meu tempo era artificial, só não é natural, né, senhora? Ela ainda piorou a situação. Porque eu tentei contemporizar e disse assim, mas por que é tão caro? Ela disse, porque aqui o senhor está pagando a qualidade das nossas flores, a combinação de cores, que não é todo mundo que sabe fazer, e o nosso bom gosto. Aí o sangue subiu. Eu digo, primeira coisa, eu não sou decorador, desculpe os decoradores, eu não sou decorador, eu sou médico. Segundo, a qualidade das flores, eu concordo com a senhora, deve ter flor barata e flor cara. Agora, combinação de cores eu entendo sim, porque eu sou pintor. E bom gosto, minha senhora, o que é bom gosto para a senhora não é para mim, obrigatoriamente. Aí a mulher percebeu o fora e disfarçou. Eu peguei o meu celular, tirei uma foto da etiqueta da flor. Quando eu cheguei, nessa época, eu dormia na clínica, eu não ia para casa. Entrei no computador. Aí fiz um curso online. Como montar arranjos de flores permanentes. Já que eu levei o fora.
E aí comprei as flores na mesma etiqueta de qualidade. Eles eram um fornecedor de São Paulo, que vinha da Coreia. Me entregaram no consultório. Eu fiz arranjo de flor para a família inteira. Nossa. E aí a mulher ganhou, foi um concorrente. Porque agora eu faço... Porque assim, mesmo quem gosta de arte... aquilo fica repetitivo. Quando eu pinto muito, aí dá vontade de fazer. Quando apareceu esse negócio, era uma coisa diferente. Agora já enchi, viu? Tem um monte de flor lá, faz tempo que eu não faço nada de flor. Olha aí, tá vendo? Que mais? Olha aí outro. Nossa. Tá vendo? E eu pintei o vaso. Aí eu aproveito a minha técnica, eu pinto o vaso, aí fica uma coisa que ninguém tem, né? Exato. Hoje em dia, a tendência das coisas é... Tem até uma música do John Legend que diz isso. I love your perfect imperfections. O certinho, o chinês, o tudo igual, não tem muito valor. Vale a renda irlandesa com pequenos defeitinhos, mas que ninguém vai ter outro igual. E o quadro é a mesma coisa. Você acaba tendo único. Aí você assina. E aquilo, você olha, esse presente é seu. Eu brinco. Se você der uma batedeira para a noiva, ela vai juntar 2 batedeiras e trocar por uma coisa melhor. Que ela não precisa de 3 batedeiras. Se você der um santo pintado à mão, ela não vai trocar nunca. Olha que isso é real, viu? Que eu estou noiva. Eu confirmo essa tese. É verdade. E, inclusive, uma noiva muito famosa da cidade entrou com um santo meu. Entendeu? E aí, a partir de agora, eu sou o rei dos santos. Todo mundo quer comprar um santo para entrar na igreja, porque tem uma tradição nova. Casamento cuidado, hein? É um poço sem fundo, eles vendem tudo por dinheiro. Mas agora criaram que ou a avó ou alguém entra com a Sagrada Família, a ou Sagrada então com Família, santo, com Nossa Senhora, e tem muito isso. E aqui tem uma foto de viagens, que também é um outro hobby, que é viajar. 76 países eu conheço. Nossa. Lembra, definição de viagem, herança em vida. Adquiriu esse hobby depois do advento da pandemia? Não, eu já era um tinha? viajante. Eu sempre gostei muito. Isso é Ushuaia, lá a cidade mais austral do mundo. Olha! Eu conheço lugares exóticos, assim. Olha Isso aqui aí. é o Egito, Luxor. Passeio de balão. Onde vocês acharam essas fotos? Vocês têm uma rede de intrigas aqui, hein? O que mais? Passei. É o Egito, olha aí. Isso aqui, olha, gente, quanto mais você estuda, mais a viagem fica prazerosa. Você sabe o que vai ver, mas quando você vê, você fala, meu Deus, como é que fizeram isso naquele tempo? Olha o tamanho disso, olha... E aí você agradece a Deus por estar vivo. Verdade. Isso é sempre, ó. Isso aqui, mesma coisa. Essas coisas da natureza. Foz do Iguaçu, nós temos aqui. Você tem que ir. Isso é sul do Chile. Eu lembro de tudo. Ó, muito legal. E é bom, né? É bom, né? Recarrega Viajar, as energias e tudo olha mais. isso, Salar de Uyuni. É uma fotomontagem. Que legal. Esse salar é uma planície no alto, lá na Bolívia. Por isso que eu digo assim, as viagens, elas têm o seu tempo. Essa aí é quase 5.000 metros de altitude. Eu, como pneumo, nunca fumei, mas eu já me cansei pela altitude. Então, se eu tivesse deixado mais 10 anos, eu não faria mais essa viagem. Então, você não pode perder. As viagens dos 30 tem que fazer com 30. A viagem dos 40 tem que fazer com 40. A viagem dos 50 com 50. Por quê? Vai mudando. Eu já fiquei em albergue, de mochila. Hoje não dá mais, né? Mais uma aqui, ó. Mais outra. Muito bem. Isso aqui é o Lago Titicaca. Legal. Foi o nosso quadro Mente Ativa de hoje. Que legal isso. Eu não sabia que tinha essa parte. Tá Olha vendo? aí, adorei. Voltando rapidinho aqui pra gente finalizar, a gente já tá chegando no fim do nosso episódio, mas antes, queria só trazer aqui informações com relação ao tratamento, né? Em geral, doutor Ronaldo, como é que funciona o tratamento clínico para doenças respiratórias e em casos crônicos, a cirurgia é o mais indicado? Deixa eu ver. Antes de falar da cirurgia, eu tenho um negócio que eu preciso falar aqui, que eu acho que é aproveitar essa oportunidade. Nós falamos muito de doenças respiratórias virais. Então, lembrem, gente, você tem tosse, catarro, dor de cabeça, pode ter febre, pode ter catarro amarelo, mas isso não garante que é uma infecção bacteriana.
Até que se prove contrário, isso é uma infecção viral. O médico, em hipótese alguma, vai ter certeza absoluta que ali é uma infecção bacteriana. A não ser que ele olhe a sua amígdala e aqueles pontos de pus imenso que antigamente tinha. Hoje é muito difícil ter essas amigdalites. Porque a pessoa se automedica, toma os anti-inflamatórios e mascara um pouco. Mas otite é a mesma coisa. Às vezes poderia olhar e ter certeza que é bacteriano no exame físico. Se eu estou em dúvida, eu faço um examezinho. Não precisa de jejum, não precisa de nada, nem dinheiro é desculpa. Um hemograma PCR custa menos de R$30. O resultado sai no mesmo dia. O seu médico vai ter uma arma importante para ajudar a evitar um antibiótico desnecessário. Antibiótico, não estou dizendo, antibiótico só funciona para bactéria. Então, como é que funciona? A bactéria chega ou na amígdala, ou no pulmão, ou na urina, ou numa infecção ginecológica. Ela se multiplica muito rapidamente. Quando o antibiótico chega, ele sabe exatamente para onde ir. Os soldados que estão circulando no sangue levam. Fulano, corre que a coisa tá preta ali. Aí ali começa a ter uma batalha do antibiótico contra a bactéria e realmente a pessoa melhora muito rápido, tá? Porém, se eu tomar um antibiótico, ele chega na corrente sanguínea e não tem esse foco, porque é viral. Contra o vírus, o antibiótico não faz nada. Nada. Aí o antibiótico fica circulando, procurando alguma bactéria para matar. Ele vai no intestino, gente, onde tem bactérias muito boas. Nem toda bactéria é ruim. Essas bactérias metabolizam o que você come, ajudam a absorver sais minerais, vitaminas e tudo mais. Você piora a sua imunidade. Isso às vezes demora 2, 3 meses para recuperar. A propaganda desses probióticos não é lactobacilos vivos? Como é que você pode matar os coitados que estão ali trabalhando? Ah, por que então na hora da infecção não mata? Mata, mas mata pouco, porque a grande maioria foi para o foco da infecção. Então, uma ou outra bactéria boa morre. A maioria é ruim, que ela está em grande multiplicação. Isso é tão óbvio que é uma campanha que eu tenho. Não tome antibiótico gratuitamente. Na última década não tem nenhum antibiótico novo. Nós temos uma profusão dos imunobiológicos, remédios para isso, para câncer, para tudo. Me diga o grande antibiótico novo. Não tem. Se a gente ficar usando... Eu tenho uma frase que eu vou citar um nome comercial que eu não gosto, mas é uma frase que eu ganhei um prêmio nas aulas que eu dou antibiótico. É assim, a vizinha chegava, pelo não, pelo sim, use Bactrim. E ele chegou ao fim. Era uma sulfa baratíssima, boa. Eles usaram tanto que hoje a resistência é muito grande para as infecções de via aérea. Entendeu? O fato de não estarem usando é engraçado que, como pararam de usar, ele está voltando. Olha como é dependente do mau uso o número de resistência. Só queria deixar um recadinho também aqui para todo mundo que está assistindo sobre os serviços, né, de fisioterapia respiratória da Unimed João Pessoa. A gente tem um serviço de excelência, oferece fisioterapia respiratória lá no Espaço Vida, que inclusive a Sandiele citou aqui. O Espaço Vida fica na Avenida Epitácio Pessoa, aqui na capital. É um ambiente super agradável, tem uma área verde também, belíssima. E além da fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória, o Espaço Vida também oferece a fisioterapia motora, neurológica, pélvica obstétrica, gerontológica, pós-operatória em cirurgia torácica e cardíaca e pediátrica também, respiratória e motora. Então, como é que faz, Linda, para ter acesso ao serviço? Você vai lá, unimedjp.com.br, esse aí é o portal da Unimed, tá certo? Acessa aí e aí você vai na aba ali da Unidades, clica. Isso, pronto, unidades. Aí ali, ó, tem o Espaço Vida, que tem um telefone para contato. Você clica, né? E tem o QR Code também para você saber mais informações e tem o acesso ao contato,
né, o telefone para você marcar, para você saber os horários, para você saber os dias de atendimento, tem todas as informações que você precisa. Aqui, ó, agende seu atendimento. Então, para quem é cliente Unimed João Pessoa e também cliente intercâmbio, você escolhe aí qual a sua condição e acessa lá para ter esse benefício, para ter acesso a esse serviço também. Gente, gostaria de agradecer a participação de vocês. Pedir desculpa para minha amiga, porque eu falo muito, tá? Mas, assim, eu sou testemunha que o serviço da Físio lá é maravilhoso, um dos melhores da cidade. E a Sandiele faz parte, exatamente, né, dessa equipe que está por lá para cuidar de todo mundo que precisa, né? Com certeza, isso? Será um prazer receber os pacientes que necessitam do nosso apoio, da nossa ajuda. E o Espaço Vida, todo mundo é muito bem preparado para recebê-los. Obrigada, gente, pela participação, viu? Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Vai ter próxima. Obrigada a você também pela sua companhia. Espero que você tenha gostado e aproveitado todas essas informações. Vale lembrar que semana que vem tem mais.